Olá pessoal, sou o Denis do 2MV e vou fazer um breve vídeo explicando o que é o Stop ATR e como a gente usa ele no robô 2MV Force. O Stop ATR, na verdade, é um indicador de stop com base na volatilidade do ativo, ou seja, na amplitude do movimento de preços em um determinado período. A lógica do ATR é ter um stop um pouco mais curto em períodos de pouca volatilidade, ou seja, períodos de consolidação, e uma proteção um pouco maior em um período de maior volatilidade. O elemento central é o indicador True Range, que eu coloquei aqui embaixo, que ele mede, eu escrevi aqui para ficar mais fácil de entender. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. O True Range, ele é um indicador que ele pega a máxima de três fatores, ou seja, maior valor de diferença entre três condições, a máxima e a mínima do candle atual. Então ele soma esse valor aqui, a máxima e a mínima do atual. Ele soma a máxima do atual comparado com o fechamento do box anterior. E ele soma a mínima do atual com o fechamento anterior. Ou seja, o True Range ele calcula três valores: a diferença do ativo no dia, a máxima do dia comparada com o dia anterior, ou período anterior no caso, agora a gente está falando de um gráfico diário, ou a mínima comparado com o fechamento anterior. Desses três valores, ele vai considerar sempre o maior valor como volatilidade, tá? Como período de volatilidade. Por que a comparação com o dia anterior? Por quê? Porque em momentos de gap, essa diferença de gap para o dia anterior ou para o período anterior, ela tem que ser considerada como volatilidade. Apesar de não ter negociação de período, mas para fins de stop tem que ser considerado como volatilidade. Então, deixa eu limpar aqui, só para a gente comparar com o nosso indicador True Range aqui embaixo, eu vou pegar aqui, ó, a máxima e a mínima dessa vela. Vou ter uma diferença aqui em torno de 1,21, um pouquinho mais, 1,29. Do fechamento para a máxima, 1,01. Da máxima para a mínima, 0,31. E o valor que ele considerou, 1,30. Se eu considerar somente esse indicador True Range para colocar meu stop, o meu stop vai ficar tão volátil quanto o ativo. Então fica muito distante. Qual é que é a grande jogada do indicador Stop ATR? Vamos inserir o indicador Stop ATR no gráfico. Basta vir em inserir indicadores, Stop ATR, vale, vou inserir ele e eu vou vir em propriedades para explicar. A grande jogada do Stop ATR, deixa eu botar aqui em cima, é que em vez de ele pegar o valor atual do True Range para posicionar meu stop, ele pega uma média dos últimos períodos, que tu pode escolher, no nosso caso aqui, 20 períodos. Então ele pega a média dos 20 últimos True Range para calcular uma média de volatilidade, tá? E a partir dessa média da volatilidade, eu vou colocar o meu stop. Para ficar bem clara essa situação, eu vou inserir uma média no nosso True Range de 20 períodos. Então, essa aqui seria a base do meu Stop ATR, ou seja, a volatilidade média dos últimos 20 períodos ou do período que você selecionar. A partir daí, eu vou definir como eu quero colocar meu stop. Voltando aqui para as configurações do Stop ATR, eu tenho a segunda grande informação, que é o desvio. Ou seja, o desvio é
quanto de afastamento eu acho necessário da volatilidade do ativo para mim colocar meu stop. Então, os ativos eles se comportam de forma diferente. E para não ter um indicador totalmente fechado, onde eu pegasse somente o valor da volatilidade atual e talvez eu seria estopado, por quê? Porque eu estou pegando um valor médio, ele me deixa a possibilidade de fazer um afastamento desse valor médio. Então, o grande segredo é tentar pegar um stop que fuja da volatilidade atual, mas que não seja tão caro, tão distante. Eu posso utilizar esse desvio aqui da forma que eu quiser, uma vez, duas vezes, três vezes, quebrado. Ele vai pegar essa informação aqui, por exemplo, se eu usar o desvio 2, ele vai pegar essa informação do preço médio da volatilidade do True Range nos últimos 20 períodos e vai multiplicar por 2. Então, se aqui a volatilidade média é R$ 1,30, ele vai posicionar meu stop a R$ 2,60 mais ou menos de distância do preço. Como a atualização é diária, ele dá uma pequena diferença, mas aqui ele vai pegar mais ou menos os 2,60 do fechamento anterior. Ó, tá? E assim é feito o cálculo do stop ATR. Então o segredo é esse, o segredo é tu tentar pegar, definir um stop que não seja tão curto que fique dentro da volatilidade para não ser violinado a toda hora e não tão longo que fique muito caro. Para mim colocar esse stop ATR no meu robô, eu posso acompanhar ele em tela, como eu coloquei anteriormente. Tá? Então está aqui meu stop ATR, que é o indicador normal. Só que dentro do nosso robô, a gente colocou também um filtro de stop ATR. E o stop ATR ele não vai filtrar só a saída, mas ele vai filtrar a entrada das operações também. Por quê? Porque para mim ter uma operação no robô com base no Force, eu preciso que tanto o perfil do Force quanto o stop ATR estejam trabalhando na mesma direção. Para mim colocar o stop ATR, então, basta vir em cima do histograma, clicar com o botão direito do mouse, propriedades, opções avançadas, e aqui eu tenho as configurações do meu stop ATR. Vou aplicar e eu já tenho o meu stop ATR aqui direto no gráfico. O stop ATR no nosso robô ele é representado pelo um box amarelo. Então, cada vez que um box fechar acima ou abaixo do ATR atual, ele vai ficar amarelo e vai liberar o nosso robô para estopar ou para entrar numa próxima operação. Então, nesse período aqui, o ATR está todo verde. Nosso último box amarelo aqui foi um stop de venda. A partir daqui, toda essa movimentação foi apoiada com um ATR como filtro. Pode ver que nesse ponto aqui, se fosse a saída pelo box cinza, o nosso robô teria estopado, mas como eu estou utilizando o stop ATR, ele continuou no movimento ao longo do período. O segredo é esse, tentar pegar um stop ATR que vai te deixar mais tempo dentro da tendência e vai te tirar um pouco fora das violinadas do mercado.